Então hoje a gente vai falar um pouco sobre capacitor ou condensador. Então um capacitor serve para armazenar energia elétrica, geralmente então sob a forma de carga elétrica e liberá-la então quando for necessário. Ele atua como um reservatório temporário de energia, sendo utilizado então em diversos circuitos eletrônicos aí, e sistemas para armazenar energia, filtrar sinais, estabilizar a potência elétrica então do circuito e acoplar e desacoplar então outros componentes. Em certos casos também serve como partida de motores elétricos. Armazenamento então. O armazenamento do capacitor, ele acumula cargas elétricas entre duas placas separadas então por um material isolante chamado dielétrico, geralmente óleo. Liberar energia. Pode liberar energia rapidamente, então, fornecendo um impulso de corrente elétrica quando necessário, útil nas situações, então, como partida de um motor elétrico, né? Filtragem de sinais. Capacitores são usados, então, para filtrar sinais em sistemas de áudio e vídeo, porque eles bloqueiam, então, o sistema de corrente contínua e liberam os sinais de corrente alternada, né? Acoplamento e desacoplamento, então, permite conectar e isolar, então, diferentes partes de um circuito sem transferir componentes indesejáveis na corrente. Correção de fator de potência. Então, em grandes sistemas elétricos, os capacitores compensam a energia reativa, melhorando a eficiência energética nas indústrias, então, o que economiza aí um certo custo na hora da conta da luz nas indústrias. Então, lá para frente a gente vai falar sobre isso, sobre banco de capacitores, né? Nós vamos aprender então sobre um capacitor, sobre capacitores normais aí de micro-ondas, de geladeira, capacitor de placa, capacitor de ar-condicionado. Então a gente vai ver como trocar esses equipamentos, como descobrir quando eles estão com problema, né? Solucionando então a questão quando pifa, quando estraga o capacitor nessas placas e nesses sistemas aí, correto? Então, como fala ali da liberação do motor elétrico, é o mais comum, então, que força muito ele, né? Então, com o tempo, ele vem sempre a danificar, por exemplo, no ar-condicionado aí. Então, conforme vai passando a aula, eu vou passando, então, algumas imagens, né, para vocês, para a gente estar acompanhando aí o detalhe de como consertar isso, como é feito, e assim por diante. Ok? Então, pessoal, os tipos de capacitores que eu tenho na bancada aqui, esses são os que a gente tem por aqui, tá? Então, capacitor de cerâmica, é esse cara aqui. Temos o capacitor de cerâmica, temos o capacitor de tantalho, capacitor de mica, capacitor de poliéster, o eletrolítico, então, mais comum nas placas aí. Temos o capacitor de papel metalizado e os capacitores de maiores potências, então, por exemplo, aqui como de portão eletrônico, como a gente estava falando, e o de ar-condicionado, então, né? Esse aqui de 12.000 BTUs, tá? Então, como que a gente mede ele, ó, a potência dele? 50 microfarads, né? E 380 volts, né? Um eletrolítico aqui, por exemplo, ó, 1000 microfarads, né, por 63 volts, tá? Então, se a gente olhar, ele tem uma posição correta, ó. Esse é a carga negativa e esse é a carga positiva. Então, em qualquer um deles, ó, a gente tem o lado negativo, né, a perninha negativa e a perninha positiva, tá, pessoal? Então, como que a gente vai estar testando isso, tá? Então, esses são os tipos de capacitores. Se for testar um capacitor de alta potência desse, ele tiver carregado, acima de 60 volts, se você encostar na ponta dele, você vai tomar um choque, né? Então tem que cuidar. Então um teste que a gente faz como esse que eu vou mostrar, é você carregar o capacitor, você vai lá na energia 110, carrega o capacitor e você trisca as duas pontas, ele vai sair uma faísca, né? Isso não quer dizer que o capacitor esteja bom, né? Porque ele pode acumular uma energia, mas não a devida. Então quando saindo a faísca, quer dizer que ele carregou um pouco. A gente vai ver nos testes aí que a gente vai fazer no multímetro, né? Mas não quer dizer que ele está em sua total eficiência. Outro teste, pessoal, como eu falei para vocês, então, como eu vou carregar ele aqui em volts, 63 volts, correto? Se eu então encostar as duas pontas, descarreguei ele, e agora eu coloco no negativo e no positivo, ó, ele vai me dar 0 no multímetro, correto? Como que eu faço para fazer um teste rápido? Eu jogo aqui na continuidade, eu tenho uma carga
pequena, mas eu vou deixar então 10 segundos encostado nas duas pontas, ó. Positivo e negativo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Agora eu tiro de continuidade e vou lá em volts, então, né? Então eu vou deixar numa carga de... Como eu carreguei com a continuidade, eu carreguei ele com 2 volts. Então agora eu vou colocar o negativo e positivo, vou medir, ó. Carregou com 2,30, então agora ele começa a baixar, né? Então quer dizer que ele está carregado. Está carregando, está segurando uma carga. Não a total, mas está segurando carga. Então ele está bom ainda. Como que eu faço para descarregar então? Encosto, né? Faço uma ponte aqui para descarregar ele. A partir do momento que eu venho medir agora, ó. Opa, ele não descarregou. Agora descarregou. Então, ó, tá em 0, né? Quando eu faço o contato das duas pontas, eu descarrego ele, beleza? E assim por diante. Esse aqui, mesma situação. Como que eu vou medir? Tá com quanto? 0, né? Eu inverti o negativo possível, ele deu negativo. Tá com 0. Como que eu vou carregar? Jogo na continuidade. Dou 10 segundos de carga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Volto para cá de novo. Faço um teste. Ó, ele tem uma carga, então, né? E ele começa a descarregar. Então também tá bom. Ok? Outro teste. Eu vou pegar e vou carregar o meu capacitor, então. Dar uma carga leve nele. 10 segundos. Beleza? E vou pegar, então, uma lâmpadazinha. Viu que ele deu uma piscadinha, né? Então quer dizer que eu tinha energia nele. Então essa energia que tinha foi suficiente para tocar a lâmpada. Agora o que vai acontecer? Se eu voltar e medir aqui, ó. Eu ainda tenho uma carga nele, mas eu precisava então de mais de 2 volts lá para estar acendendo essa lâmpada, beleza? Então esse capacitor também está ok. Aquilo que eu falei para vocês, pessoal, se a gente pegar o capacitor e encostar aqui, ou eu fizer encostar as duas pontas aqui, eu estou descarregando esse capacitor. Em alta potência, como eu vou mostrar para vocês, se eu carregar ele aqui, eu vou carregar ele na energia 110. Esse barulhinho, então, é que ele carregou no 110. Eu fui lá numa tomada 110, né? Carreguei ele. Então, o que vai acontecer? Ó? Esse cara está carregado no momento, né? Então, a gente vai botar o multímetro aqui em 200 volts, que eu carreguei ele em 110. E vamos ver a carga, então, que ele manteve aqui, né? Então, um contato no positivo e um contato no negativo. Olha, está com 125. Opa! Não apareceu. Ó, 124 volts e agora ele vai baixando, então. Então, ele foi carregado, né? Na tomada 110. Então, ele está com uma carga. Esse cara é de 250 volts. Eu carreguei nele 110, então 125, né? 127, na verdade, né? Que a tomada de 110, na verdade, está em 127. Então, como eu medi, ele está carregado. A partir do momento que eu encosto nele, ó, ele então larga uma faísca, né? E agora ele está descarregado. Então, se agora eu vim e medir ele, ó, 0 volts. Certo? Porque ele foi descarregado nesse contato, agora eu não tenho mais energia. Se eu carrego ele em 110 e venho e toco as duas pontas, provavelmente eu vou tomar um choque que não é legal. Ok? Então esse a gente testou. Vamos testar esse. Como que eu sei um capacitor, por exemplo, se ele está dando problema? Eu testaria uma ponte e a carcaça, a outra saída e a carcaça. Se tivesse... Opa, desculpa, aqui eu estou no lugar errado aqui. Tenho que pôr na continuidade, né? Continuidade tem o sinal. Então, se eu encostar aqui na carcaça e ele tivesse passando essa corrente, quer dizer que ele estava em curto também. Não quer dizer que ele está bom, foi aquilo que eu falei para vocês, né? Então, como que a gente sabe? Eu precisava ter, então,
capacímetro ou um multímetro que medisse microfarads. Esse não faz isso. Então eu vou deixar aqui na imagem o modelo que faria isso, então, para vocês, se alguém quiser trabalhando com isso, então, está adquirindo o componente. Aí você viria, então, com esse capacímetro ou esse multímetro, né? Que mede essa grandeza de microfarads, você ia encostar aqui e ele ia, então, dizer para você a que carga que ele chegaria, no caso aqui, T50. Então, como ele tem 5% mais, ó, para você medir aqui e ele está dentro dos conformes, ele está bom, ele teria que dar entre 55 e 45 microfarads. Se ele der esse valor, quer dizer que esse capacitor está ok. Beleza? Se parar de funcionar o capacitor, como que você vai testar? É esse da foto. Então você vai pegar o terminal do teu multímetro, vai colocar na posição de continuidade e você vai testar então os dois terminais, um terminal com a carcaça e outro terminal com a carcaça. Então não pode ter continuidade. Se tem continuidade é que ele estourou. Outra forma é você medir, então, vamos supor que marque em cima dele lá 100 k ohms, né? E você então coloque o multímetro específico, né? Ele vai então acusar 0 ou menor que 100, quer dizer que ele está com defeito, precisa ser substituído. Então, e claro, quando você vê ou ele estufa ou ele, como eu falei para vocês, ou ele dá um estouro e para de funcionar, provavelmente é o capacitor que foi pro pau, né? Tá? E existem outros componentes também, tá? Mas geralmente é o capacitor, então um dos principais aí que estoura. Então você substituindo o capacitor, você salva o teu micro-ondas aí. Então, pessoal, o micro-ondas, ele usa então um capacitor devido então ao magnetômetro. Então, por ele ser muito forte e puxar muita corrente então na hora de sua ignição, ele usa justamente um capacitor. Então ele é de alto risco, né? Tem que cuidar então quando vai mexer nele para não levar um choque. E ele é um aparelho então que estraga. Então o que que acontece, pessoal? Quando no meu, por exemplo, um dia eu fui ligar ele, a partir do momento que eu dei o play nele lá, deu uma explosão dentro do micro-ondas, estourou o capacitor. Aí eu tive então que abrir um micro-ondas, né? Tirar o capacitor e o diodo, que já é grudado nele então, e trocar essas duas peças. Troquei o capacitor, troquei o diodo, liguei na tomada, dei um play, voltou a funcionar. Então um dos defeitos do micro-ondas comum de acontecer é estourar o capacitor. Ok? O capacitor no ar-condicionado, então, pessoal. No ar-condicionado, o que acontece então? Quando pelo motor do ar-condicionado ser bem grande e pesado, ele não tem força, então, para já dar a partida e um arranque nele já e começar a funcionar. Ele é muito pesadão, então. Então, o que acontece? Existe um dispositivo eletrônico que é o capacitor, né? Que ele é carregado, então, com uma carga, vamos supor, o ar-condicionado 220, ele carrega até 380 volts, né? Para dar essa descarga, então, e dar esse arranque no motor. Então, ele serve como um motor de partida para esse motor. Então, a partir do momento que ele dá esse arranque e o motor começa a funcionar e começa a rodar e ele atinge 80% então, de sua capacidade de carga inicial de rotação, esse dispositivo então é cortado e o capacitor então para de atuar e entra a energia normal daí que mantém então o motor do ar-condicionado ligado, tá? Então o que acontece também, pessoal? Como que você vê o defeito? Então, às vezes, o teu ar-condicionado tenta uma, duas, três vezes ligar e não vai, aí ele vai. Começa assim. Então, por que acontece isso? O capacitor, então, com o tempo, ele vai havendo um desgaste, ele vai cansando, né? Tá? Então, quando acontece isso, ou quando, vamos supor, o seu ar-condicionado, você liga ele lá dentro, o ventilador aciona, legal. Quando a parte de fora vai acionar o motor, ele dá e daí vai. Então, ele dá aquela forçada, você sente assim da energia, você sente uma força pesada, um barulho estranho que não é normal dele. Então, a partir do momento que ele dá essa roncada aí, quer dizer, então, que o capacitor está indo para o pau, já ele vai estourar. Então, a partir do momento que acontece isso, você vai lá, tira o capacitor que tem no teu ar-condicionado, olha a configuração dele direitinho, compra um capacitor igual, vai lá e substitui, bota no lugar, dá a partida, ele vai funcionar 100%. Então é um defeito comum no ar-condicionado estourar o capacitor. Então é aquilo que eu falei para vocês, começa um barulho estranho, ele começa a dar uma tensão muito forte na hora da partida, é o capacitor que está com problema. Aí você abre a tampa de fora, troca o capacitor, volta a funcionar o seu ar-condicionado.
Outro teste, pessoal. Quero saber quanto tenho de carga nesse capacitor, por exemplo, né? Encostei nos dois polos, ó, 2,8 alguma coisa ainda de carga. O que eu vou fazer então? Encostei os dois polos, descarreguei ele, correto? Então agora ele está vazio. Se ele tivesse com carga total, é perigo de dar um choque, como eu falei, né? Mas agora, como que eu carrego ele, né? Se eu botar no 2 aqui, vamos ver com que carga que eu vou conseguir dar nele então. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vou testar. Ó, tenho 2 e pouquinho, como eu falei para vocês, quase 3. Correto? Agora, o que a gente vai fazer então? Vamos descarregar ele de novo. Vamos testar. Tá com 0. Descarregou, ficou com 0. Agora eu vou carregar no 110 de novo esse capacitor. Então o que eu fiz? Fui lá na tomada, conectei ele numa tomada 110, carreguei ele. O que eu vou fazer agora? Vou encostar então nesse aqui para ver se eu consigo jogar uma carga desse para esse outro capacitor. Beleza. Deve ter carregado alguma coisa. Vamos medir agora para ver com quanto que ele ficou então. Então vamos lá. 2,80 e pouco também. Então não resolveu muito. Eu estou botando na 110. Jogou uma carga baixa. Esse cara então está com defeito também, né? Vamos ver se continua alguma carga aqui. Não. Então a carga que tinha desse foi transferido para aquele, né? Esse então, como está com defeito, ele não manteve a carga que foi aplicado nele, correto? Então vamos lá. Outro equipamento que dá bastante problema também no capacitor é o portão elétrico que você tem lá na frente, né? Portão basculante, o portão de abrir e fechar da garagem, por exemplo, né? Ele tem o capacitor dentro do sistema dele, né? Então o que vai acontecer? Se o seu motor está pesado para funcionar, ou se ele não vai mais, ou se ele está muito devagar, ou se está fazendo um barulho estranho, então às vezes pode ser o capacitor também que está na hora, já cansou e precisa ser substituído, né? Então o que acontece, pessoal? Quando você vai olhar por no portão, pessoal, a gente tem a placa, né? Que seria o circuito principal, que comanda todo o teu portão eletrônico. Então eu tenho as entradas, né? De monitoramento e de energia e o capacitor, né? Que vai tocar o motor. Então o que acontece? Quando eu vou consertar, pessoal, não é, vamos supor, eu vou lá e vou trocar o capacitor. Então a gente tem que pegar e usar a lógica, usar a inteligência e vai fazer o quê? Você não vai pegar e sair trocando qualquer componente do teu portão, como do ar-condicionado, como do micro-ondas, qualquer sistema que você for arrumar. Então você tem que fazer uma verificação das etapas, né? Então o que eu vou começar no meu portão? Eu verifico o controle. O controle remoto está funcionando? Está emitindo sinal luminoso? A minha plaquinha está piscando que está recebendo sinal luminoso? Quer dizer que o quê? Que o controle está ok. O motor tá ok o meu motor? Como que eu vou testar? Se ele é 110, eu pego uma energia, vou lá, desmonto ele daqui, né? Tiro a fiação do motor, que vão ser 3 fios aqui. Eu vou pegar, então, eu vou tirar e vou fazer um teste do 110 no motor, ou 220, e vou ver se o meu motor está funcionando. Para testar o motor, eu já vou precisar do capacitor. Então, o que eu vou fazer? Então, a energia 110, 220 vai entrar aqui, o capacitor vai entrar aqui, os fios do capacitor, os fios que vão comandar o motor vão entrar aqui também, e os fios de contato, né, de fim de curso, lá de cima e embaixo, para saber quando o teu portão fechou e quando o teu portão está aberto, né? Então, para isso que serve todos esses conectores aqui. Então, é óbvio que você já não vai chegar e trocando. Então, conferir o controle está ok, a placa está ok, tenho energia no sistema? Tenho. Como que está o meu motor? Está ok? Tá. O motor não está funcionando. Por quê? Se provavelmente se o motor não estiver funcionando, é questão do capacitor, correto? Pode ser que o motor esteja queimado? Pode também. Aí vai acontecer o quê? Esse motor não vai nem dar sinal, nem nada, né? Então, N problemas. Então, a gente sempre tem que pegar um sistema desse e excluindo possibilidades, tá? Aí, provavelmente, você vai trocar o capacitor, vai funcionar o teu portão de novo, ok? Eu vou estar mostrando para vocês alguns testes, então, né? Como testar um capacitor, os tipos de capacitores, né? Como eu vejo se um capacitor está queimado, por exemplo, os defeitos, né? E numa placa, então, eu vou demonstrar para vocês como identificar
a falha nesses capacitores, né? Então os capacitores podem estar dentro então de um circuito, como eu falei para vocês, dentro de uma placa de geladeira, dentro de uma placa, além da parte do micro-ondas, do capacitor principal, eu posso ter outros capacitores então na placa de circuito, né? De rádios, de televisão, de outros equipamentos, então de uma fonte. Então em vários lugares aí você encontra o capacitor. E ele pode estar com defeito, então ele pode ser visual, né? E pode emitir um barulho, por exemplo, na minha geladeira lá, toda vez que dá uma diferença de tensão de carga, dá um estouro. É o capacitor que faz esse barulho então dentro do componente aí, porque ali ele está justamente então para estabilizar a energia do equipamento, né? Ok? Então eu vou mostrar na prática para vocês, né? Como identificar e como está trocando um capacitor desse, como está testando ele aí. A gente vai para a bancada então, né? Então, no meio dessa aula aí, provavelmente eu já mostrei alguns testes para vocês e vou mostrar outros aí. Aqui as placas que eu falei para vocês, pessoal, que eu tenho da minha geladeira. Então tem uma na geladeira já e essas foi a que eu fui comprando ao longo do tempo. E agora então eu parei de comprar, porque senão não ia parar cada carga. Como eu falei para vocês aqui no Mato Grosso, a energia é muito ruim. Nós temos a Energisa aqui, que é um sistema muito porcalhão, sabe? Porque não tem uma estabilidade nenhuma na energia. Cai toda hora. Agora melhorou um monte, mas ainda continua sendo uma porcaria. E eles não te dão assistência. Eles queimam teus equipamentos e não te ressarcem. Por exemplo, no Paraná, São Paulo, Santa Catarina, quando acontece isso, você vai lá na Copel, lá na Energia, e eles te ressarcem o equipamento. Aqui é uma novela, você não consegue. Então, o que acontece? Eu tenho 3 placas aqui, adjacente a que está no equipamento lá agora. Então, esse aqui já está todo condenado, de tanto eu já condenei ele, né? De tanta manutenção que foi dada nela já, ela acabou, então, ficando em desuso. Então, só para vocês terem uma ideia de como descobrir o defeito, pessoal. Então, se você olhar esses capacitores aqui, ó, eu não sei se a gente consegue visualmente ver, mas, ó, eles estão infladinhos, estão inchados para fora, tá? E esse aqui, por exemplo, está retinho, ó. Então, esse é um sinal. Se a bunda aqui do capacitor estiver estufada para fora, esse aqui até tá um pouco. Às vezes ele faz uma bolha mesmo para fora. Então, visualmente, já você vai saber, opa, esse capacitor está com problema. Porque ele tem que estar como, então? Essas ranhaduras, por exemplo, que ele tem aqui, isso é para estar retinho, bem seladinho, né? Então, se tiver estufado para fora ou qualquer outro detalhe, quer dizer que está estragado. Então, no caso dessa placa aqui, pessoal, o que acontece aqui, ó? Então, se vocês olharem, ó, aqui eu tenho os 2 capacitores. Ó. Essa aqui, então, a arranhadura dela em cima tá legal. E essa aqui, você está vendo que tá meio amarelinha, ó. Então, o que aconteceu aqui? Esse capacitor foi pro pau. Visualmente, ele já está estourado. Você está vendo que ele já vazou o óleo, ó. Então, quando você tiver um capacitor e estiver vazando óleo, obviamente você sabe que ele estourou, que ele rompeu. Esse aqui tá pouco. Então aqui, se você olhar lá no risquinho dele, dá para ver que ele está amarelinho de óleo, ó. Mas às vezes ele estoura mesmo, chega a vazar óleo. E esse tá ok. Então como que a gente vai saber? Vamos fazer um teste aqui, por exemplo, na placa desse capacitor para ver a situação que ele se encontra, tá? Então, pessoal, como eu mostrei para vocês, estou com as 2 placas aqui. Então, essa já foi tirado, então, esse capacitor que estava estourado. E aqui eu tenho o capacitor. E essa, então, eu estou com o capacitor bom e essa está com o capacitor estourado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o capacitor dessa placa e vou substituir nessa placa. E daí jogo no equipamento, então, para testar, para ver se essa placa está ok. Então, provavelmente, essa placa aqui vai voltar a funcionar. Então, para que eu tenho 3 placas aqui? Para tirar peça de uma e colocar na outra, né? Então, quando eu consigo comprar o componente numa loja de eletrônica ou na internet, eu consigo substituir. Então, por isso que o pessoal que mexe com eletrônica, mexe com essa parte, sempre tem placas, então, jogada de monte aos cantos lá, porque você tirou de um equipamento e não presta mais, você não vai jogar fora. Você guarda ela porque pode ser que o capacitor de uma placa, então, né, pode estar servindo, então, na outra. Então, na próxima aula a gente vai aprender um pouco então sobre conceitos, né, de circuitos elétricos, tá? Vamos aprender alguns detalhes aí para estar trabalhando com eletricidade. Nós vamos estudar também, vamos falar um pouco sobre baterias, sobre tipo de transformadores, como são feitos os transformadores então.
né? E assim por diante. Então, cada dia a gente vai ter um assunto diferente aí, para estar expondo para vocês, para estar explicando para vocês, ok? Então, não percam as próximas aulas aí, que sempre tem um conteúdo diferente da área aí, para estar adquirindo maior conhecimento. Então, pessoal, mais uma vez eu queria agradecer os inscritos do canal. Queria pedir para vocês deixar um like, então, né, para ajudar o nosso canal aí, se você gostou de algum conteúdo desse, aprendeu alguma coisa, né? E pedir para vocês se inscrever no nosso canal também, né? Então, o que vai acontecer lá para frente, como eu falei para vocês, nós vamos então estar aprendendo aí a desenvolver sistemas mais complexos, né? Como uma balança de fluxo, como sistemas de automação, né? A automação 4.0, uma CCO, um comando via rádio, como programar uma PLC, né? Então isso vai lá para frente, então nós vamos se aprofundar mais na questão da robótica, da automação e da programação, correto? Então no começo eu preciso passar essas instruções para vocês, esse conhecimento básico, pelo menos um pouco aí na área de eletrônica, né? Como eu falei para vocês, e aí quando eu vou estar falando lá na frente o que utilizar, por exemplo, a saída da PLC, por exemplo, tem saídas a relé, tem saídas a transistores, né? Então tudo isso aí vocês já vão estar entendendo assim, um pouco melhor do que a gente está falando aí, ok? Claro que para quem entende de eletrônica, para quem entende de automação, isso é básico, tá, pessoal? Então eu estou tentando passar essa instrução, estou tentando ensinar para quem realmente não conhece nada, né? Ok? Então deixa um like aí, pessoal, se puder se inscrever, eu agradeço a todos vocês aí. Isso aí incentiva o canal a crescer, como eu falei para vocês. A gente vai estar sempre procurando melhorar, mas eu preciso do incentivo de vocês. O que é? É um like aí, uma inscrição de vocês, que isso então eu consigo trazer visualização para o meu canal e me dar assim mais incentivo aí para estar trabalhando para vocês, tá? Porque as aulas não são fáceis de fazer, como eu falei, agora eu estou no começo. Então a gente apanha bastante no começo, não tem prática, não tem equipamento. Então é um aprendizado, tá? Então no começo aqui as aulas vão ser, acho eu, né? Que as aulas vão ser meio esquisitas, meio embaralhadas, né? Que a gente depende de estar aprendendo aí, né? Ninguém nasce sabendo, tá, pessoal? Então o meu intuito é ensinar vocês aí. Então se vocês puderem dar um like aí, puderem se inscrever no canal e indicar para alguém que gosta desse assunto aí, tá querendo aprender, se pegar desde o começo, vai chegar lá na frente e vai estar, como é que eu vou dizer assim, bem mais inteirado do assunto aí, tá? Então nas próximas aulas aí a gente vai estar aprendendo aí muita coisa interessante nessa área aí. Valeu?